Fala pessoal, tudo bom? Tô começando mais uma live, eu sou o Léo Francisco e a gente vai falar hoje sobre Oscar. A gente tá fazendo mais essa live do Papo Animado com os nossos amigos e convidados. Oi, Selby, Olá, tudo bem? tudo, e você? Tudo certo. Ó, Paulo aí está vivo. Olha o Paulo. Boa noite a todos. E aí, Léo? E aí, Selby, como é que vocês estão? Tudo bem, tudo bem. No Vaso ruim não rescaldo do quebra, Oscar, mas Selby, não estamos tem? bem, né? É isso aí. Cara, acho que teremos opiniões, acho que divergentes em alguns pontos, viu? Acho que vai ser interessante isso. Isso é bom. Deixa eu só colocar aqui o Pedro e a gente já começa aqui a live. Hoje o Alan não vai poder participar. O Alan tá de mudanças, ele foi para Londrina e tá sem internet ainda. Então, prometeu participar das próximas, mas está bem aqui. Temos a gente aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre o Oscar. Vocês gostaram da cerimônia, pessoal? Selby começa. Já jogou a culpa no amigo. Oi, Pedro. Tudo bem aí? Tudo. E você, Selby caiu. Acho que ele desligou propositalmente É, para tá falando. É, é rivalidade já. É. Queria aguentar o Oscar até o final, gente? Dormiu. Pedro, eu vi que ficou até mais do que o final, né, Pedro? Ficamos até umas duas, né, cara? É duro porque Oscar é sempre é meio um Super Bowl meu, assim, particular, né? Então termina, você fica na adrenalina pura com tudo que acontece, né? Ainda mais com um final tão patético que foi esse domingo, né? Essa escolha questionável aí dos organizadores aí para colocar ator por último e eles pagam o preço, né? Foi um erro muito grosseiro da parte deles ali. E aí foi os memes, as piadas do Twitter vão encarregando você. E aconteceu isso, são 2 da manhã e Fiuk e o Gil estão pelados na piscina do bebê, né? é verdade. Mas é Rolou uma engraçado também. vez mais emoção no Big Brother do que no Oscar. Não foi? Né? É, com certeza. Cara, e foi engraçado, né? Falando em termos de repercussão, né? Porque, assim, até começar o bebê, tinha bastante gente comentando até, né? Tinha uma, assim, na bolha do Twitter tinha algumas pessoas comentando bastante ali. Começou o BBB, rachou o meio, assim, Sim. só começou a virar os americanos, né? Aqui não rolou nada aqui, basicamente. Foi muito interessante esse efeito. Ajuda, né? Foi um ano bem frágil. Nos Estados Unidos caiu 14 milhões na audiência, né? Então não tem Nossa muito o que ser dito senhora, nesse cara. sentido. Total de 9 milhões, que negócio absurdo de baixo. Nem 10 milhões, cara, é muito É. pouco. Assim, é muito, muito abaixo. Assim, Não, já esperava o golpe, né, galera? E de repente sim, sim. caiu com tudo, né? Foi menos que o Globo de Ouro? Eu não lembro quanto que foi a audiência do Globo de Ouro. Sim, na verdade, o Oscar foi o maior, assim, pensando no último ano que passou, né? O Oscar teve a maior audiência, que foi de 9 milhões e pouco. Sim. E parece que todo o resto, o Grammy, foi tudo abaixo, tipo, abaixo de 6 milhões. Ficou ali variando mais ou menos Ou seja, abaixo. acertaram que o presencial era realmente importante, né? E ainda é o Oscar, né? É a principal premiação da galera. Mas mesmo assim, cara, assim, eu tava até vendo umas discussões depois, as pessoas comentando. Era um ano em que os filmes não ocuparam a discussão da galera, né? Fizeram uma pesquisa e Mank estava com 18% de reconhecimento das pessoas americanas ali, ou seja, os filmes não estavam sendo muito falados, não foram conhecidos, aí confunde com o streaming, não tem cinema que é sempre o acesso universal da galera, né? Só pagar para ver lá mesmo, né? Por mais que seja caro. Eu achei que, E deu errado, né? pelo fato de ter muitos filmes no streaming, a Netflix foi recordista de indicação, eu achei que as pessoas iam chegar e assistir praticamente todos os filmes. Mas aqui no Brasil a gente teve muito filme que não estreou ainda. A gente teve ainda esse pequeno problema. Então, quem assistiu viu ou de forma ilegal, ou o pessoal de crítica e os jornalistas assistiram a convite das distribuidoras. Mas eu vi que o pessoal não conhecia os filmes mesmo. Até as próprias animações. Eu vi as animações pela primeira vez, todas estavam disponíveis em digital. A gente tinha Sim. na Netflix, 2 no Disney Plus e uma na Apple TV Plus. E as pessoas mesmo assim não assistiram. Eu até entendo o pessoal não assistiu o Wolf Walk, que era uma animação mais desconhecida, era um serviço que eu acredito que Apple TV, né? né? Mas, por exemplo, os Disney Plus e Netflix, muita gente tem acesso, né? Sem dúvida. O que eu achei interessante é justamente isso, porque assim, na minha concepção, o cinema continua como referência. Né? Então vamos ver os filmes que estão indo para o cinema. Né? E não teve cinema esse ano. Esse último ano não teve cinema. Por mais que você tenha alguns
momentos onde os cinemas voltaram e tal, mas não teve cinema, não teve essa referência. E vai para o streaming meio que pulveriza, né? Por mais que alguns títulos sempre acabam recebendo um pouco mais de divulgação, isso acaba sendo maior para as pessoas que realmente acompanham isso, né? Porque os filmes que vão para o cinema acabam atingindo todo mundo. Sim. Então isso ficou, na minha concepção, ficou completamente perdido. Eu mesmo não vi a grande maioria dos filmes, né? Não vou nem entrar na animação por enquanto, mas eu acabei não vendo. Eu sei onde baixar. Eu acho, Todo mundo eu acho que tem já muitos mexe com isso, fatores em movimento, né, cara? Tem muitos fatores aí, né? Primeiro Sim, que, não além de não ser é um ano de apenas pandemia, além dos cinemas, você tem um ano em que os estúdios também tiraram os filmes, né? Esse era para ser o ano do West sem Side dúvida. Story disputando, todas as grandes produções foram removidas e jogadas para um ano para frente, né? O próprio Então o que sobrou, que está em disputa, Super. são filmes que estão na briga, né? Que sobraram e os caras falaram, ó, joga de qualquer jeito. O Bela Vingança, né, que era pra Pedro, acho que E travou. o Pedro Oscar, né? travou. Ixi, tá tudo. Vamos ver. Ixi, peraí. Oi, pessoal. Deixa eu. Vou Agora foi o Léo que travou. fechando umas abas. Tá todo mundo. Fecha os navegadores aí. Agora eu tô conseguindo ver e escutar vocês bem. Boa. Legal. Fechei o PC aqui. Acho que tava consumindo internet. O meu tá tudo fechado. Mas é um pouco disso, entendeu? Tipo, são filmes que não chegam, são filmes que são descarte dos estúdios em sua parte, né? Talvez o Nomadland ele ganhou também muito porque ele ganhou o Leão de Ouro, né? Então já chegou prestigiado e foi ganhando todos os prêmios. Essa narrativa do Thor era meio óbvia, né? Tanto que os produtores, né, desistiram dessa narrativa. E é isso, né, cara? Aí você soma, né? Meu pai chegou de surpresa porque ninguém esperava que um filme que a Sony fez de qualquer jeito a divulgação, errou na forma como distribuiu os filmes fora do eixo dos Eu lembro que votantes ali, ninguém esperava que fosse chegar, né? muita gente tá. Antes de sair os indicados, o pessoal ainda tava naquela dúvida se a Sony ia segurar o filme pro ano que vem, se ia lançar agora. Isso no final do ano passado, começo desse ano. E é engraçado que foi o primeiro filme dos indicados ao melhor filme que vai ter edição em mídia física esse ano, né? Sim, eu vi. Foi anunciado hoje, né? Então é E acho que complicado, cara. poucos, né? Porque eu acredito que das animações, só o Dois Irmãos foi lançado em mídia física, foi o último da Pixar que a gente teve. E os outros todos acredito que não devem ser lançados. O Wolf Walker, Soul. E dos live action, O próprio Nomadland, né? Não vai. sim. Quer dizer, pode ser. Alguns filmes da Fox estão sendo lançados em mídia física. Recentemente eles estão pegando alguns do catálogo. Não sei se a Cinecolor vai se interessar em lançar os do Oscar. Então, pelo que eu vi, a Cinecola não tem como, porque agora esse é o desligamento da Fox no Brasil, né? Então eles estão pegando todos esses filmes do catálogo e lançando masters antigas em mídia física, né? Então, é um fim de festa ali pra galera que tá querendo os filmes da Fox, né? Então, e a Disney já não tá valendo, né? E por enquanto a gente não tem nenhuma futuro ali para esses filmes, né? Eles estão apostando completamente no Disney Plus e agora no Star Plus, né? Que eles querem lançar agora em junho, mas é aquela pergunta, né? Compensa só apostar em streaming no momento, né? Tipo, você canaliza tudo no streaming na TV? Não sei, ainda mais com o cinema fechado, né? E nem todo mundo tem uma internet boa para conseguir ver o streaming de boa qualidade, né? Eu acho que isso também é uma coisa. Exato. O DVD você consegue ver em qualquer lugar. O streaming tem que ter uma internet de qualidade e isso gera gastos e gera gastos também da assinatura. Sim. Vai acumulando, né, cara? Todo mundo agora com plataforma de streaming para chamar de seu. E é isso, né? O Nomadland ganhou pré-estreias. Em tese, a estreia oficial acontece essa semana. Sim. A gente já sabe que não vai ser um grande lançamento, que ele não vai chegar longe, ainda mais esses filmes que vão chegar depois do Oscar, depois de toda a festa aí que foi a premiação, mesmo que tenha sido muito baixa a procura, não vejo as pessoas indo atrás ali, e ainda mais nesse momento de pandemia que as pessoas têm, não, por mais que elas estejam saindo de casa, ainda não estão indo para desforra, né, indo para o cinema, não rola esse conforto de ir para a sala de cinema no momento. É isso, o filme vai chegar em junho com o Star Plus mesmo, então pra galera, e quem assinar viu, quem não assinar dane-se, tipo, perde alguma coisa, eu acho. Internacionalmente, o Nomadland chega no Disney Plus, que tem o Star junto, os países que têm o serviço junto, a partir do dia 30, nessa sexta-feira. Então, eu sei que usa VPN
e vai assistir o filme também dessa maneira. O filme, que só vai ficar aqui no... Eu acho que eles devem... Eu meio que discordo um pouco de você, Pedro. Eu acho que eles, pelo menos o Nomadland, deve ficar um pouco mais tempo em cartaz, porque não vai... Eu não sei se vai ter muitas estreias. Se os estúdios vão apostar agora para lançar muita coisa. Então, acho que é mais seguro. Eu acho que até o final de maio ele fica e vai ser substituído por Cruella. Se os estúdios pegarem. É bem isso. Porque não tá... Eu concordo contigo, assim, mas ele não vai ter procura, né? É isso que eu tô falando. Tipo, eles vão apostar e vão deixar o filme quanto tempo quiser. Eu acho mais certo no Nomadland continuar nos cinemas que o Bela Vingança, né? Que a gente nem sabe se vai chegar dia 13 de maio agora, né? Completamente perdido. Final de outubro, tinha em janeiro ainda sessões. Ele praticamente morreu com a estreia de Mulher Maravilha. Mas a gente ficou um bom período com o Tenet lá, mesmo ele não indo tão bem. Sim. Porque os cinemas não tinham o que colocar. Tem, óbvio, toda semana tá sendo lançado vários filmes. A partir de agora, acredito que essa semana aqui deve ser a maior semana desses últimos meses aqui, com mais estreias. Mas eu acho que os estúdios, pelo menos, vão apostar em ficar com uma sala, 2 sessões com o Nomadland. Eu acredito que eles vão focar todas as forças dele no Kong vs Godzilla, que vai ser o grande lançamento da semana que vem. Que deve funcionar muito mais do que os filmes do Oscar. Não, Mortal Kombat depois, né? Sim. Isso vai quebrar de vez. A gente vai ter daqui a 15 dias o Mortal Kombat, depois de 15 dias tem Cruella e Lugar Silencioso 2, que são 2 grandes lançamentos chegando juntos. Então, não sei se vai aguentar tanto. Por isso que eu acho que filme que não teve grande importância, não recebeu muito prêmio no Oscar, esses aí vão ficar. Eu acho que Meu Pai ainda fica um pouco mais, mas não tanto. Eu acho que se o pessoal for segurar, vai ser o Nomadland pela curiosidade. A própria diretora pediu pro pessoal assistir o filme numa tela de cinema boa. Então, acho que isso pode levar alguma coisa em consideração. E o filme está sendo bem comentado depois da premiação. Aliás, que fala, né? Tipo, você vê o vencedor do Oscar de melhor filme virar pro prêmio principal e falar, por favor, assista o nosso filme, mesmo que seja no tela mais grande, né? Você vê, teve essa nota ridícula do Hollywood Reporter falando que o filme era obviamente o vencedor do Oscar de melhor filme com a menor bilheteria da história, mas assim, com um ano de pandemia, pelo amor de Deus, né? Mas ainda é triste, né? Eu acho que é muito sinal de como esse Oscar foi um Oscar de crise total, assim, porque você vê a indústria está temerosa, né? Esse é o primeiro Oscar que acontece depois que os Estados Unidos deixou de ser a principal bilheteria do mundo, né? A China, no momento, é a principal bilheteria. Sim. E a gente está sentindo uma crise, né? Os grandes exibidores dos Estados Unidos estão mexendo na janela porque eles estão começando a ficar em uma situação contra o muro ali total, né? Então, assim, é compreensível esses filmes estarem no momento numa situação crítica. Assim, a gente agora vamos ver, né? Disseram que o Godzilla vs Kong fez uma carreira que foi boa até para os padrões pré-pandemia ali, né? Foi um filme que surpreendeu muita gente no desempenho. Mas vai demorar um pouco ainda, né, cara? Ainda vai demorar. Eu acho que o cinema ele vai demorar para voltar ao que era antes, porque cinema é costume. Você vai ter que ter costume de ir uma vez. É o que eu falo para as pessoas. Quem foi ao cinema, pelo menos as pessoas que eu conheço nesse período de pandemia, elas voltaram ao cinema para ver outros filmes porque elas se sentiram seguras lá dentro. E eu sempre falo isso. O pessoal pergunta... Eu lembro que na época da Mulher Maravilha foi o período que eu mais escutei gente perguntando: Léo, você já foi no cinema, o que você acha? Devo voltar? Eu sempre respondo que é você que tem que decidir se você vai voltar ou não para o cinema. Depende... Eu acho que você corre mais risco de pegar o Covid no percurso tua casa, cinema, do que realmente dentro da sala de cinema. Esse é o meu ponto de vista. Eu não sei, eu pessoalmente cinema para mim é só depois de vacina, é só depois de muito tempo. Eu acho impressionante como o pessoal ainda está... Porque também pode entrar nessa discussão porque eu sei que tem muitas salas de cinema que estão fechando ou já fecharam. Eu sei porque aqui na Baixada o Roxy está passando por um problema complicadíssimo nessa questão. E obviamente que é uma falha do governo federal em segurar isso. Desde que começou a pandemia, mas voltei para o cinema. E não pretendo, por mais que eu esteja morrendo de vontade. Sabe? Não dá para ficar brincando com isso. Sabe? Que nem você fala, talvez no caminho. Sim, mas dentro da sala de cinema, que é o lugar fechado, que é justamente onde o negócio circula mais, é pior. Lógico, se você pegar um ônibus também lotado até lá, você está ferrado do mesmo jeito. Né? Então, tem todo esse problema, mas foi o que o Pedro falou, assim, foi um ano que praticamente o cinema morreu, as salas de cinema morreram, e elas estão tentando renascer, só que assim, ainda não terminou esse processo, não é um processo que a gente chegou agora e falou assim, tá, ok, tá passando um problema terrível,
E agora vai começar um processo. Não, não acabou isso ainda. Tudo bem que nos Estados Unidos especificamente, existe essa previsão das coisas normalizarem agora, provavelmente meio do segundo semestre? Talvez. Porque no Brasil não tem essa previsão. Não, e Então, Eu acho que a gente vai viver um momento muito difícil agora, e eu concordo. Eu esqueci, eu não conheço seu nome, me desculpa, eu Paulo, fiquei agora Paulo, com a dúvida. Paulo Martins. Paulo, prazer, Pedro. Prazer. A gente entrei de supetão aqui. Não tem problema. Mas eu concordo com o Paulo, assim, eu tô em casa desde o ano passado, não saio pra nada, porque é isso, eu não me sinto seguro fora de casa, em uma instância. Mas eu concordo com o Léo, assim, a partir do momento que eu senti seguro para ir ao cinema, eu vou ao cinema. Só que até lá tem que passar vacina e a gente está num momento, enquanto Brasil, que a gente muito crítico. É um governo federal que não sabe o que está fazendo, que Não, eles está sabem. praticando um genocídio, se a gente pode Eles falar. sabem. Exato. Está atuando contra a gente, né? Exatamente. Exatamente. É um genocídio sendo praticado e, assim, numa instância de negócios, isso está destruindo completamente o mercado. E, assim, é muito triste ver isso, porque eu entendo o desespero do exibidor neste momento em querer reabrir cinema e querer colocar os filmes em cartaz, falar, por favor, volta pro cinema, porque não só não tá tendo alívio para esses caras. o exibidor, a distribuidora também. É o que eu falo para as pessoas. Sim. O pessoal está esquecendo que o entretenimento precisa entrar dinheiro. Os estúdios que têm serviços de streaming, a Disney, a Warner, que vai vir agora com o HBO, esse pessoal tem até uma plataforma para estar lançando. A gente vê a Sony vendendo os filmes, a Paramount vendeu alguns filmes também. A gente vê os estúdios que ainda não têm o serviço de streaming da forte o suficiente, tentando arrumar um jeito de entrar caixa. Sim. Sim, É uma parada meio triste, né? Porque, assim, pelo menos para os independentes, e eu tenho admirado um pouco os independentes que têm tentado sair da caixa o tempo todo. Eu achei admirável da parte da Califórnia e da Vitrine de lançar o Druk e o Meu Pai adiantar o lançamento digital. Uma coisa que não aconteceu com 4 indicados do melhor filme. O que acontece é que Judas Messias Negro ainda não está na locação digital a essa altura do campeonato. Eles tiveram um mês para fazer isso e o filme está abandonado. O filme foi tirado dos cinemas, ele não teve nenhuma distribuição. E aí, cara, assim, tocando no assunto que é perigoso, a pirataria vem isso aí, né? Você não oferece o filme para as pessoas e as pessoas querem ver o filme. Elas vão atrás do filme de um jeito ou de outro. Então, assim, por isso que eu falo, eu fiquei feliz de ver os caras cobrando um preço justo também, né? Foi R$29,90 a compra digital, né? Os caras foram tentando, pelo menos, colocar o filme para disponibilizar, né? Eles colocaram mídia física na vitrine e começou a pré-venda do Druk uma semana depois do Oscar ali, do filme ser estrear no digital ali, por exemplo. O Meu Pai começou hoje a pré-venda, né? Então, assim, e o Meu Pai entrou no Belas Artes à la carte, né? Então, esses filmes, os caras começaram a colocar em vários lugares aí para as pessoas terem a chance de ver o filme. Porque é isso, né? A gente fala, né? Tirando as pessoas que vão atrás, nem todo mundo baixa, nem todo mundo tem streaming. O cinema universal, por isso, todo mundo vai ao cinema, todo mundo consegue ir ao cinema, dependendo da situação financeira, e pagar, né? Agora, com o streaming, fica essa oferta toda quebrada. E aí, é isso que o Léo falou, né? É estranho, no caso das animações, né? Ver o Wolf Walkers passar tão batido, que é um dos melhores filmes dessa edição desse ano, é um dos putas filmes, é uma edição que eu acho fraca. E o Wolf Walkers realmente está ali nos principais mais interessantes. E, no fim, sobrou o quê? O Soul, né? Que era, obviamente, a Pixar, né? E ainda mais disponibilizado de graça no Natal. Quantas pessoas não viram Soul, né? E quantas pessoas viram Wolf Walkers ou Farmageddon, que também eu acho simpático, Caminho da Lua. Também que não é só isso. Eu lembro, a gente ainda estava vivendo a época de pandemia. E não sei se vocês foram tão impactados. Eu fui mais impactado com o lançamento de Caminho da Lua da Netflix do que com Soul. Eu sigo tanto a Netflix quanto a Disney, mas eu vi a divulgação de A Caminho da Lua muito maior. Até na rua, se você saindo, algumas vezes tinha outdoor, tinha metrô, o filme estava... Eu senti que a Netflix gastou dinheiro com o Caminho da Lua. Muito mais do que a gente viu de Dois Irmãos na época do cinema e na chegada dele não era nem no Disney Plus, era no Prime Video. E o próprio... O filme do Sean Carneiro, que chegou sem divulgação nenhuma na Netflix. Eu descobri sem querer. E o outro lá, o Wolf Walkers, também. Eu não senti que a Apple... Vou investir pro filme aparecer. Mas a Apple não investe, né, cara? A divulgação é zero. Assim, o filme chegou pela reputação da Cartoon Saloon, principalmente ali, que é uma junto com a Laika, o único estúdio de animação que teve todos os filmes indicados a melhor animação, né? Então,
é por causa da reputação, não por causa do acesso. E o Chau Carneiro foi realmente pela Aardman também ali. Muito porque a galera tem os votantes da academia têm um carinho pelo filme do Chau, porque se dependesse da Netflix, foi um pouco do Mank, né? O Mank é o principal que o Jeff, mas ele vive essa condição meio anômala, né? Ele deveria ser o filme de Hollywood, mas ele não é o filme de Hollywood, né? Ele é um filme muito crítico à indústria, né? O David Fincher, naquela visão super cética de tudo que está acontecendo ali, né? Então, essa antítese explica muito porque as pessoas rejeitaram o filme, né? Inclusive, ele nem chegou a aparecer nos top 10 da Netflix no lançamento, lá em novembro ou dezembro. Mas também tem a Netflix enterra as coisas no catálogo, né, cara? Infelizmente. Também, com referência aos filmes de animação, com referência aos voltantes, o problema também é isso. O próprio site, o Cartoon Blues, já faz matéria há anos sobre isso, de como o sistema de votação para animação é uma piada, onde é um dos poucos branches, né, uma das poucas áreas da premiação onde todos votam, não apenas pessoas de animação. E você vai perguntar, e eles fazem sempre jornalismo com isso, né? Vai perguntar para as pessoas, por que vocês votaram nesse filme? É tipo, meu filho falou, eu nunca ouvi falar, esse aqui é da Disney, então eu vou votar, eu votei nesse. Então, assim, por isso que de vez em quando é certeira que qualquer filme da Disney que aparecer, é praticamente certo que um desses filmes vai ganhar. No caso foram dois, né? Dois da Pixar nesse caso, que concorreram. Sabe? A possibilidade de cair, a não ser que tenha um boca a boca tão forte que realmente penda um pouco o pêndulo para um do lado para o outro, não tem o que fazer. E aí você tem essas distorções. A gente nota isso se a gente for ver os números. Em 20 anos de categoria, a gente tem 11 vitórias da Pixar, 3 da Disney, tomando muito mais da metade indo para Disney, porque a Pixar também é da Disney, e a gente só tem 6 anos que não tivemos prêmios para Disney Pixar. E 6 lá do começo, né? Nos 2000, que era o começo da categoria, tinha que dar uma equalizada. Entrou a Pixar na Era de Ouro, estourou tudo de vez, né? Acabou. E o último foi o Homem-Aranha, que não tinha uma animação da Disney concorrendo e não tinha uma animação da Pixar concorrendo naquele ano. Por mais maravilhoso que seja. Não, tinha Incríveis, não? O filme do Homem-Aranha, mas não tinha. Que eu não considero um filme. Finjo que É verdade. Eu finjo que ele não existe. Cara. Na minha vida. Mas o Homem-Aranha ganha muito pelo hype e vem muito pela surpresa de você ver um produto da Marvel que escapa do nosso trâmite Marvel Studios, né? Dessa produção do Kevin Feige em massa, que conseguiu superar todas as expectativas, né? Muita gente prefere o filme aos filmes do Homem-Aranha da Marvel Studios, né? Então tem... Assim, é um filme lindo, assim, o Léo odeia o filme, não sei porquê, mas assim, eu acho perfeito a produção, assim, eu acho irretocável a animação. Não, e eu acho que eles estão querendo fazer isso agora, né? O Mitchell tem toda a cara que vai ser isso também. Então, né? Então, é justo. É um prêmio justo. Só respondendo essa pergunta, Pedro, eu acho a animação incrível. Eu acho que daquele ano foi o melhor desenho animado, tecnicamente falando. Eu não sei, no dia eu não estava muito legal e o roteiro para mim foi previsível. Tudo que ia acontecer antes do filme acontecer. Então isso me irritou demais. Que o pessoal chegou... E eu fui... Operação Big Hero, né? Eu não fui assistir antes. Eu acho que eu assisti umas 2 ou 3 semanas depois do lançamento. E todo mundo tá falando que era maravilhoso, maravilhoso. Eu falei, mas, eu tô sabendo tudo que vai acontecer no filme. Não entendendo. Então... Foi vítima do hype, então, com Operação Big Hero, né? Vai vendo tudo sendo previsível acontecendo, né? É que nem o Mad Max, que eu lembro que todo mundo tava falando que era a última batata do pacote. Eu dormi no filme. Então... ok. Peraí. Acabou. Desconecta. Calma. Tem condições desse tipo, desse nível de... Aí a gente escapa da discussão do principal aí, né? Mas, enfim, tô tentando não entrar na discussão do Oscar porque o Selby ainda não chegou, não sei se vai estar aí de nós aí. O Selby tava tentando conectar, mas tava tendo problema. Tem que trocar com alguém para ele entrar e falar um pouquinho também. Meu Instagram tá bizarro aqui hoje, eu não sei o que tá acontecendo. Eu não sei nem como eu vou ter... Porque não tem o botão de terminar a live. Só tá vocês aparecendo na minha... E as mensagens estão pipocando. Então, não sei se... Olha... Eu posso sair aqui e aí o Selby pode tentar entrar, não tem problema nenhum. Vou falar mais um pouco com você e depois a gente troca. Tá mas bom. Falar assim, o que vocês acham do teste em si? Eu vi muita gente comentando, eu achei até prudente, tipo, a gente tá num ano difícil, num ano triste, que tá morrendo milhares de pessoas no mundo inteiro, e eu não achei que nenhum... Eu vi amigos meus falando, faltou um show. Mas eu acho que não tinha clima pra fazer um show. Eu acho que não tem mesmo. Foi no ponto, tipo, não foi demais,
que estamos vivendo, um período de pandemia, mas também não deixou a desejar. Eu acho que ela tava com aquela coisa pieguice do Oscar, que sempre tem, que não vai mudar, mas eu achei que ela tava no tom certo. Eu achei que ela foi muito rápida. Não sei se vocês também tiveram essa sensação. Pode ir, Pedro. Ela foi ritmada, eu tenho a sensação. Não foi uma acelerada, ela teve ritmo. Sim. Porque eu senti um pouco o vagaroso, porque depois da primeira hora eu já senti o cansaço. Ainda mais porque foi uma cerimônia muito dedicada aos discursos, né? Você vê que até no anúncio dos indicados vencedores, o apresentador estava lá falando, pô, o trabalho espetacular que essa pessoa fez, olha com o trabalho que ela fez. Os indicados antes da premiação. Sim, mas aí você não tem. Ficou um tom monótono, porque os discursos também não foram politizados, né? O primeiro ano pós-Trump, e muito depois da era Trump já, né? A gente já está em administração Biden muito na frente, o que explica porque Sete de Chicago passou batido nessa premiação também, né? Assim, era o filme do momento da era Trump, ali de derrotar o Trump, passou muito tempo, então o filme perdeu completamente sentido, só virou o drama de tribunal meio sem fundo de contexto. Mas eu senti isso, assim, teve poucos discursos que realmente pegaram, né? Eu acho que teve o Winterberg com o Druk, que ele falou da filha, que é uma coisa que eu acho que tirando a galera mais cinéfila que leu as entrevistas com o cara, sabia dos história da produção, tava ligada disso, e é uma coisa muito forte pro Druk, né? A filha morreu 4 dias depois do começo das filmagens, e ela que veio com a ideia do filme. Não, é pesadíssimo, cara, é uma história horrorosa. E ele se emocionou muito, demorou um pouco pra enxergar, mas ele se emocionou muito. O da Yoo Jun-yoon também foi espetacular, a atriz Minari, desculpa. Sensacional. Totalmente errada agora. Não, foi maravilhoso, sim. E o Kaluuya, né, que falou dos pais transando no meio de uma cerimônia do Oscar, e a gente viu a reação da mãe a isso, né? Então, foi brilhante, assim. E claro, né, o discurso da Frances pré-Oscar de atriz ali, que foi aquele final merece uma discussão própria, né? Mas o discurso dela no Vitória do Momadiante, que era para ser a narrativa principal, foi um discurso poético, ainda mais que ela uivou em homenagem ao cara do som do filme que morreu também, de suicídio. Então, o que o Léo falou, não tinha como ser feliz, né? E aí, por mais que a gente tenha ficado sem as apresentações musicais, aí eu acho um crime que a gente não teve a gente não teve acesso às apresentações aqui no Brasil, né? Foi de qualquer jeito, jogaram de qualquer lado, ficou no pré-show 1h30 antes da premiação. Foi adequado. O erro foi realmente o final ali, que os caras, ao invés de fazer o óbvio, eles quiseram tirar do cu uma reviravolta que não fez sentido, né? Eu já achei estranho o começo, tipo, eu não lembro, vocês acompanham também o Oscar já faz um tempo, eu não lembro se a categoria de direção já tinha sido tão cedo. Antes de... Não foi. Foi uma decisão deles também. A direção era normalmente mais pro final, era mais, porque são os prêmios maiores, sim, né? Então era com certeza mais pro final. Foi essa escolha de mudar a ordem, assim, não tanto das outras categorias, né, mas da premiação. Agora, essa escolha de colocar, porque assim, eu não assisti o Oscar no dia, né? Fui assistir, na verdade, hoje, eu estava assistindo hoje. Essa escolha de colocar, então eu já sabia que eles tinham mudado a ordem, mas eu fiquei, por que mudaram a ordem? Né? Tanto tem aquela história do que parece que a produção esperava que talvez o Chadwick Boseman fosse levar, então teria algum discurso impressionante. E o Anthony Hopkins ganhou. Eu falo, gente, como que vocês podem fazer uma mudança tão absurda na produção no achismo? Porque, gente, você pode falar o que for, porque as comparações com o Heath Ledger eram diretas, né? Com o que aconteceu. Só que, assim, cara, o Heath Ledger estava concorrendo ao papel que realmente explodiu ele. O Chadwick Boseman, assim, é um dos pontos que eu fico pensando. O Chadwick Boseman, ele concorreu pelo Ma Bailey's Black Bottom, né? Mas, cara, ele é o Pantera Negra. Ele não é o personagem desse filme. Tem esse ponto também, né? Então você já... passou a temperatura, né, cara? Acho que a estrutura por causa de uma possibilidade. Eu achei um tiro muito no escuro, ainda mais com tanta coisa que foi alterada por causa da situação que a gente passou no último ano, que isso pra mim não fez sentido. De maneira geral, e só pra terminar o pensamento, eu fiquei impressionado, assim, porque eu li muita crítica ruim sobre a festa, né? E eu falei, caraca, deve ter sido uma desgraça. E eu assisti e eu falei, eu gostei acho que do termo que o Pedro usou, que ele falou assim, ela foi ritmada. Porque eu achei ela tão ágil, sabe? Por exemplo, começou o Oscar com a Regina King, você teve aquela pequena introdução, né? Créditos que não tem no Oscar, normalmente, créditos. Gente, a situação é essa, tá ruim, estamos com nossas medidas de segurança. Vamos pro roteiro. Sem
tentativa de piadas que, obviamente, que eu gosto daquilo também, mas você tem muito altos e baixos, sabe? Então, assim, ó, que nem vocês mesmo comentaram, assim, não é um motivo, talvez, para tanta comemoração. Então, vamos direto ao ponto? Pô, não sei o que, já volta do comercial, então, olha, tem esse indicado, o prêmio é esse. Existe a direção criativa talvez tenha se perdido um pouco, né? De maneira geral, interessante um estúdio, né? Na verdade, uma outra parte do Dope Theater, mas ao mesmo tempo com aquele cenário ali no palco que eu concordo, minha esposa aqui concorda também, que foi meio... Parece que eles montaram ali em cima da hora, sabe? De maneira geral... Né, atrapalhou a galera de Los Angeles. Teve vizinho reclamando que eles barraram acesso ao Union Station, então as pessoas que moravam nos arredores ficaram ainda mais temerosas. Teve muita polícia ao redor, né? E ali na Union Station tem muita gente, população negra. Então existe, e ainda, a gente, né? Estamos vivendo 2 semanas depois do julgamento do assassino do George Floyd. Ah, esqueci o nome do cara, desculpa. Do George Floyd, né? Então, existe esse medo. Então, eu tava vendo essa declaração da vizinha, falando assim, cara, atrapalhou o movimento, atrapalhou o tráfego, atrapalhou nosso dia a dia aqui. Então, assim, e ainda teve todo a parada dos servidores públicos, né? Que os convidados foram tornados em trabalhadores essenciais da pandemia para participar do Oscar, que é uma aglomeração, né? Sem dúvida. Por mais que vocês, a Regina King no começo, não, estão seguindo todos os procedimentos. Quais são os procedimentos de segurança? Tudo bem, segundo ela, todos já tinham sido vacinados. Mas, gente, o negócio não tá nesse nível ainda, sabe? Então, é o tipo de coisa que você também olha e sente um pouco de responsabilidade, né? Mas, para dizer o mínimo, né? Para dizer o mínimo. Mas, assim, de maneira geral, eu achei o evento ágil, super ágil, tirando aquela parte que entrou aquele apresentador negro que começou a fazer aquele quiz. Aquilo para mim cortou o ritmo, por mais que você pode até, o Pedro mesmo comentou, né? Depois de um tempo, depois de 1 hora, você se sentiu um pouco cansado. Eu achei que estava super ágil, mas eu entendo o teu pensamento. Mas quando entrou aquele cara, por mais que tenha sido até algo rápido, vamos dizer assim, aquilo foi uma quebra desnecessária com o que estava, o ritmo que o programa estava, né? Mas assim, de maneira geral, eu achei, com algumas exceções, tipo o discurso do Daniel Kaluuya, que eu achei também que estourou de mais um tempo, mas de maneira geral eu achei os discursos diretos ao ponto. De maneira geral, todos os comentários, inclusive dos apresentadores, uma coisa muito mais intimista, falando justamente da vida das pessoas, o que deu muito mais força até pro diretor do Druk mesmo, porque eu não sabia dessa história, não estava por dentro da produção, fiquei impressionado, né? Mas de maneira, acho que foi uma das festas mais curtas nos últimos anos, deu 2 horas e 28. Normalmente a festa do Oscar batia 3 horas e meia. Né? Agora, eu concordo, tirar a apresentação musical eu achei um crime. Né? Tirar a apresentação musical, né? Eu lembro que teve um ano ridículo que eles apresentaram só 2 canções. Você fala, meu... Isso não faz sentido. Isso não faz sentido nenhum. O Oscar tem esses anos, né, cara? Tipo, foi os últimos do diretor de fotografia do Gente Como a Gente como presidente da academia, né? Que ele tentou tirar fotografia e montagem da apresentação para agilizar e para ajudar a ABC, né? Então... Não, isso também não fazia sentido nenhum. Então, mas uma coisa, eu acho que o erro ali de colocar direção, foi um absurdo você colocar a ator e atriz, além da galera ficar frustrada, além da sequência errada completamente de resultados para o que eles esperavam, né? Porque a Frances McDormand cagou o prêmio dela de atriz, o 4º prêmio Oscar dela, e o mais importante tinha sido rolado antes, é o Joaquin Phoenix. A gente sabe como é o Joaquin Phoenix. Quem foi o idiota que inverteu a tradição e colocou o ator para apresentar ator, né? A Renée Zellweger talvez tivesse salvado ali. Ela podia... E o outro Hopkins... né? Exato. Não, ela tem ela podia ter a elegância ali de Hollywood e falar, não, obrigado, tal, blá, blá. Fazer um discurso leve ali, né? Não teve apresentador, o que é um problema. E o outro Hopkins não poder participar via Zoom, né? Que era uma coisa que, pô, o cara tem 33 anos. Se é pra se tornar o maior vencedor mais velho de ator e ever, assim, do Oscar, pô, abre a sensação pro cara, né? Então, foi um erro total, mas assim, tudo isso tirou o gás da narrativa da vitória do Nomadland, né? Então, perdeu completamente o timing. A importância de você ver a segunda mulher a levar o Oscar de direção e o Oscar de melhor filme, né? Então, ficou deslocado, e é isso, né? A importância de ver o Bong Joon-ho apresentar a Rosal como nova vencedora no momento que as asiáticas estão sendo perseguidas nos Estados Unidos.
Cara, assim, não passa pela minha cabeça como alguém olha e fala isso e fala, não, beleza, vamos inverter e colocar porque o Chadwick Boseman é o destaque. Aí no In Memoriam é tudo apressado, com música alegre, pra colocar os caras que morreram. Esse In Memoriam, eu não conseguia nem parar. Ah, deixa eu ver quem. Já tinha cortado. Falei, gente, sendo que também esqueceram pessoas, né? Pra variar. É, Jessica Walter, né? Como sempre. Como sempre, Entendeu? Então, achei. Pô, assim, eu vi a questão dos prêmios humanitários, eu achei interessante. Paulo, Né? eu acho Oi, não triste. A gente já tá vivendo um período merda que a gente já tá depressivo. Então eu não, sem dúvida. Tanto que você. Mais animadinha e colocar um pouco de cor. Eu até comparei com o do ano de 2020, que eles colocaram Yesterday. Tava bem puro as fotos. A gente já tá num clima meio merda. Então, eu acho que o fato da gente ter um In Memoriam mais animado, com uma música que é... Eu acho que é uma celebração de tipo, mano, obrigado por você ter sido foda pra caralho a vida inteira. A gente tá triste que você deixou a gente, mas, porra... Isso eu concordo. Foda pra caralho. Isso eu concordo. É assim, como falei, assim, eu gostei, por exemplo, que teve muita ênfase nos prêmios humanitários, né? Sim. O que eu achei novamente, essa coisa mais intimista da história das pessoas, da dificuldade, pelo que a gente passou nesse último ano, eu achei interessante, achei uma boa escolha. Ao mesmo tempo, como eu comentei desse apresentador que veio fazer quiz, corta isso era desnecessário e aumenta o In Memória para a pessoa pelo menos ver quais são as pessoas que não deixaram, dá tempo de você pegar e processar. A escolha de ter uma música um pouco, como você mesmo falou, Léo, de ser um pouco mais... eu tô lembrando do termo em inglês, só que é uplifting, né? Que é uma coisa um pouco mais alegre, tipo, como uma homenagem festiva. Isso foi muito bom. Isso foi realmente muito bom. Mas, cara, eles correram por muitas pessoas. Não deveria ter feito isso. Inclusive, como a gente... estamos falando aqui especificamente de animação, né? Pelo menos essa é a ideia. Teve uma animadora lá, que eu esqueci o nome dela, que estava ali, que eu peguei no meio. Então, acho que é Brianna Banks? Eu não lembro o nome, eu fiquei de pesquisar até. A Animator, eu falei, pera, mas quem que é? E já cortaram. Eu falei, quem que é essa? Sabe? Nem viu o trabalho direito, era só os atores, né? Então você quebra essa narrativa também, de ser uma coisa de celebração, porque você aproveita o tempo, cara. Ali era justo você se delongar um pouco mais. A gente perdeu muita gente forte esse ano. A gente perdeu muita gente. Sem dúvida, concordo. Não falta de alguém que não foi mencionado nesse... Porque teve anos anteriores... A Jessica Walter. Jessica Walter. Foi a galera que apontou mais. Tá. Mas assim, tirando ela... Mas foi meio... É que, cara, é muita gente. Eu fui lembrar que a Jo Micklin-Silver morreu no Oscar, assim. Eu tinha apagado essa informação, porque foi em 31 de dezembro, né? A diretora do... eu esqueci o nome do filme. Mas é uma diretora e ela trabalha como roteirista. Trabalhou como roteirista em vários projetos. Estava ali na Nova Hollywood direto. Então, cara, é inexplicável isso que eu falo, né? Tipo, as decisões constrangedoras começam a pegar as boas decisões. Tipo, deixar os discursos não terem tempo de corte. A polêmica decisão de você filmar em 24 quadros por segundo e CinemaScope, né? Que foi uma parada para começar o Oscar, assim, meio bizarro por essência. Não, e outras coisas que eu achei interessante também, a questão do enquadramento meio neurótico, sabe? Às vezes colocava os personagens tanto para a esquerda que eles praticamente caíam. Aí você tinha ganhadores que subiam no palco, eles focavam um e cortavam o outro pela metade. Câmera tremendo, muito tempo, várias cenas com a câmera do tipo, cara, tá todo mundo usando as câmeras aqui, e aí, mesmo usando aqui, parece que tá tremendo tanto. Que eu falo, cara, por que tá acontecendo isso? Uns cortes estranhos, sabe? Parece que pegou um diretor de primeira viagem que não sabia realmente fazer o momento de corte, como é tão comum. Tudo bem, é uma estrutura diferente e tal, mas, gente, pelo amor de Deus, vocês são um Oscar. Sabe? Eu achei, e como vocês mesmo falou, Pedro, Léo, umas decisões criativas, mudança de prêmio, tirar a música, ao mesmo tempo que foi bem mais ágil a apresentação, sabe? Acho que é um problema que nós estamos passando por uma guerra, assim, tudo que era para ser, que ia acontecer nos próximos 5 anos, aconteceu tudo de uma vez só por causa da pandemia em um ano só. E aí o pessoal tá literalmente... E olha que o Oscar ainda acabou sendo um privilegiado, vamos dizer assim, porque assim, eles ainda conseguiram apresentar. Tipo, foram alguns dias depois que a pandemia estourou, né? Então ele aconteceu. E depois disso teve Grammy, teve Emmy, tudo já nessa confusão. Então eles puderam ver
também o que funcionava, o que não funcionava. Pegaram um time melhor do que eles conseguiram ainda colocar essas pessoas juntas com a vacina já rolando, né? E ainda assim tomaram umas decisões que não sei. A gente, primeira viagem, né? Os 3 produtores do Oscar esse ano eram estreantes, incluindo o Soderbergh aí, Então né? tá. Então... Eu não tinha essa informação. Entendi. Então faz sentido. Não, foi um equívoco. Os caras tiveram 2 meses a mais para planejar a cerimônia, mesmo assim erraram, né? Então, assim, é o que eu falo. Bom Oscar é o Oscar que a gente pode ficar gongando, né? Então, de certa forma, eles conseguiram o objetivo que eles precisavam, né? Verdade. Vocês chegaram a assistir os dois para poder comparar. O que vocês acharam melhor? A ideia do zoom do Globo de Ouro? Ou vocês acharam que o Oscar funcionou melhor? Não, Globo de Ouro é descartável, cara. Não Eu posso acho que a comparação Não melhor vi o seria Globo o de Emmy, Ouro. né? Que talvez fez tudo online ali, mas é aquilo. O Emmy foi no momento. O Emmy e o Oscar tiveram aproximações diferentes e mesmo assim sofreram com a pandemia, né? A operação do Emmy é muito louca e nunca funcionaria pro Oscar, né? O Oscar teve 4, 5 hubs aí na Austrália, Londres, Paris, teve no Dolby Theatre também, né? Então não tinha como rolar o jeito que foi o Emmy, que é uma coisa americana, né? Então a maioria dos candidatos está nos Estados Unidos. É possível fazer aquilo. Agora, o Globo de Ouro foi uma chatice do começo ao fim, porque Globo de Ouro sem álcool não funciona. Inclusive, a Associação de Representantes Estrangeiros do Jornalismo lá da AGFPA ali tá em crise porque ninguém aguenta mais aquela merda, né? Inclusive, os jornalistas deles fizeram os momentos mais constrangedores ontem, né? No domingo, né? Teve a pergunta pro Kaluuya se foi um prazer para ele trabalhar com a Regina King e perguntaram para a Cris Minari qual era o cheiro do Brad Pitt, ou seja, fora de qualquer estratosfera, cara, assim, é vergonhoso mesmo. Aquilo ali tem que acabar, oficialmente, Globo de Ouro não dá mais, cara, não tem jeito, sabe, tá no limite ali. Queria falar uma outra coisa que a gente não citou ainda, que foi a transmissão no Brasil. Esse ano foi a primeira vez que a Globo transmitiu o Oscar na íntegra, originalmente, para o Globoplay. Tinha 2 de exibição ao vivo e estava aberto para quem não era assinante também. Então, a programação da Globo continuou normal, com Fantástico, Big Brother. Se eu não me engano, a Globo só entrou ao vivo no Oscar nas últimas 3 apresentações. Eles entraram na, acho que, melhor canção, melhor filme, melhor atriz, melhor ator. E aí eles começaram a fazer o resumão. Mas quem tinha o Globoplay baixado, ou podia ver também pela internet, conseguia assistir a apresentação do Oscar, tanto da versão da Maria Beltrão, que ela estava fazendo os comentários mais sérios, com o Chechel e a Dira Paz, e a gente teve a versão humorista com a Adnet, com o Paulo Vieira e aquela outra atriz que eu esqueci o nome dela. E a gente tinha também a edição da TNT, que também estava exibindo a festa. Vocês assistiram por qual? O que vocês acharam da exibição que vocês assistiram? O Paulo, eu sei que viu o americano. Eu fui pela... né? Eu vi por meios alternativos. Jack Sparrow. Então, não posso comentar. Exatamente. Eu vi pela TNT e meio lamentavelmente, porque fiquei sabendo depois da noite que a transmissão do Globoplay, as 2 transmissões não tinha tecla SAP, né? Então teve esse pequeno equívoco aí para quem gosta de ver no áudio original, sem comentários, etc. Mas assim, é aquilo, a TV a cabo já sofrendo um pouco, a TNT lutando ali para sempre deixar as coisas animadas, né? E num ano que, né, não era muito animado, de certa forma. E a Globo teve o Globoplay teve umas mancadas aí, né? Teve a fala chamar o Bong Joon-ho de Kim Jong-un, né? Teve esse equívoco no meio do caminho. Não, e não então... também disse que o Sean Carneiro era o favorito do ano. Essa eu vi, eu fiquei assim, pelo amor de Deus. Aí quando corrigiram, ela ficou meio com uma cara de como não é? Cara, nessas transmissões, elas se garantem pela galhofa, né? Teve Glória Pires já mandando, não sei, não posso opinar, né? Essas coisas eu entendo, sabe? O problema é não ter o tecla SAP, né? Se alguém tá querendo ver a sério, fudeu. No ano da Glória Pires, eu lembro que na TNT tava todo mundo comentando a Glória Pires. Não, gente, vou pra Globo. Fui pra Globo e terminei de ver. A Glória Pires, pelo menos, ela foi, sabe, foi sincera, foi transparente. Foi, olha, não sei, não vi, não posso falar nada. Ok. Agora... Não, e eu digo, eu assisti a versão de comédia da Globo porque eu queria ver como que eles estavam lidando com a festa. Eu sabia que todo mundo ia estar vendo a da TNT, que depois a gente conseguiria ver de outro jeito, mas eu achei legal que primeiro eles deixaram bem claro que eles não assistiram todos os filmes e que eles estavam lá para poder comentar e fazer piada. Tanto que eles brincavam. A menina não conseguia traduzir tudo e ela falava, olha, mulher falou muito rápido, me perdi aqui na tradução simultânea. E a gente via que eles estavam mais tentando fazer o Oscar parecer divertido. Então, eu acho que
achei um acerto da Globo. Você tem a versão de comédia para quem quer ver e dar risada do Oscar e que não leva a sério. Eu lembro que nos últimos anos, acho que esse ano não teve. O Diva Depressão tem os comentários do Oscar, que é o Oscar da Diva. Eu lembro que um monte de gente comenta no dia do Oscar e tem uma audiência monstruosa. Mas você vai para lá sabendo que você vai ver o Oscar com zoação. E tem o pessoal que vai assistir o Oscar, tipo, eu acho que a TNT ainda falhou um pouco esse ano, que ela tentou levar comédia, eu não assisti tudo, eu só vi uns pedacinhos, mas ela tentou levar coisas divertidas e tentou ser séria ao mesmo tempo. Eu acho que fica meio... você fica meio que em cima do muro tentando agradar todo mundo e acaba não agradando ninguém. Eu prefiro ver com o saco por isso, assim, eu gosto de ver a cerimônia, eu acho que é um outro pique, assim, mas para fins de entretenimento, realmente a TNT, assim, eu entendo a dificuldade, o esforço ali, mas o pré-show foi um pouquinho frágil mesmo, assim, foi usar o horóscopo do Oscar, entrevistar a Teresa Cristina sobre quais cantores ela queria interpretar, teve todo tipo de joguete para manter a pessoa entretida, porque você queria ver o tapete vermelho, você queria ver o Oscar, você queria entender a estrutura ali dentro, né, então... De novo, aí você vê as pessoas falando, não, eu vi alguns indicados, Tigre Branco, meu Professor Povo, umas coisas que nem estão na disputa ali principal, você começa a sentir um pouco de fragilidade, né? Eu pelo menos, assim, eu sempre só me interesso pela corrida, assim, esse ano eu vi os 56 indicados, eu fui atrás de ver todos os filmes, então, assim, eu não sou o público dessas transmissões, assim, eu também não sou. Eu entendo que, cara, ou você faz o cômico ou você faz o sério. O cômico teve choque de cultura, o sério eu acho que teve algumas transmissões aí que deram certo, mas aí é um mistério que nem eu sei solucionar, assim, mas tem que ter, eu concordo com você, Léo, tem que ser uma coisa separada, assim, ou você faz um ou faz o outro, fazer os dois você só quebra. Faz sentido. Ela tinha o comédia para quem queria dar risada e acertou que tinha o mais sério lá, querendo ou não, com os comentários. A Dira Paz, eu senti que ela fez lição de casa. A Maria Beltrão mesmo com a gafe, ela tava segura do que estava fazendo. O Chechel também. Então, eu senti que eles estavam seguros e sabendo como estavam apresentando. E eu achei muito legal que a Globo não simplesmente cagou pro Oscar. A gente sabe que o Oscar não tem espaço para programação da TV. O Oscar, todos os assinantes, para quem não é assinante também do Globoplay, facilita o pessoal que não tem TV a cabo e quer assistir a premiação e não tem o Globoplay. Sim. Não, é importante. Aí você vê a importância do streaming, né? Porque em outros anos era isso. Era da mão da Globo, e a Globo cagava. A gente viu uns 5, 6 anos dessa história, né? Sempre, inclusive, na transição da Globo, pelo que eu entendi, começou ali depois do Big Brother, na meia-noite. Quando acabou a cerimônia, eles começaram a falar do Oscar. Eles pegaram os 3 últimos. Então, assim... 3 categorias. Eles pegaram o melhor filme. Pegaram a pior cara por tudo. A fazer um resumão. Eles ficaram até 1h da manhã lá com a transmissão, fazendo os melhores momentos. Eu acho legal que vocês lembram disso. O pessoal critica muito o Oscar da Glória Pires, falando que foi uma vergonha. Blá, blá. Vocês lembram do Oscar da Fernanda Lima apresentando o Oscar, que foi na tarde de carnaval, porque estava tendo os desfiles na noite. E aí Sim. Passou na tarde. Aí tinha Miguel Falabella, Fernanda Lima. Não assisti. Se fosse um vídeo show. Foi tipo, eu adoro a Fernanda Lima, adoro Miguel Falabella, mas foi muito vergonha alheia aquele Oscar. Pra mim foi. Eu lembro que eu não. Porque é aquilo. É pro público da Globo, né? Sim. Aí você vê que eles não estão interessados na transmissão. E aí você vê a galera da Fórmula 1, que gosta de Fórmula 1, adorando que foi pra Band por conta disso, né? Porque é uma cerimônia que merece um trato. Tem gente que acompanha, por mais que esteja diminuto esse ano, tinha gente que tava querendo acompanhar. Quando você joga de qualquer jeito, cara, aí você começa a perder a galera e receber todo tipo de crítica, né? Eu acho que esse daí é o velho problema de você querer atingir todos os públicos, né? Porque assim, da maneira, se você vai apresentar, por exemplo, para gente que realmente gosta de cinema e pelo nosso dia a dia, pelo nosso trabalho, a gente entende um pouco mais, e veja, tomo muito cuidado com isso, né? Mas porque a gente realmente é uma coisa que a gente gosta, que a gente pesquisa, que a gente vai atrás, então a gente tem também uma expectativa de quais são as informações que eu gostaria de ter, até por histórico do Oscar e tudo mais. Quando eles tentam pegar esse conteúdo e atirar para todos os lados, porque aí é uma televisão, por isso que a gente discute tanto hoje ainda a questão de audiência, né? Porque passa na ABC, sabe? Então, você tem venda de direitos mundialmente, né? Então você impacta o faturamento por causa disso, né? Tanto que talvez tenha discussões por que não joga isso justamente para a web ou para um streaming, ainda mais agora, né? Você tem um Disney Plus, você tem um Stars vindo aí, por que não ter talvez já que os direitos da Disney da transmissão,
Por que não coloca já no Disney Plus? Ou sem no Disney Plus, mas, por exemplo, no Stars, né? E aí você fica... Você acaba diluindo, acaba querendo atingir um monte de público, como eu já vi em alguns casos de zapear anos passados. Vamos ficar aqui falando sobre os vestidos das atrizes. Cara, pra mim, caguei. Com todo respeito, mas eu não quero saber disso. Eu quero saber o que ela fez, qual é o trabalho da vida dela, sabe, o que impactou na atuação dela. Isso que importa. Isso. Você vai na live do Diva Depressão que disso. Ou na live de uma... Isso, exato. Isso não é necessariamente uma coisa ruim, porque que você tem que discutir. Eu sei que existe essa questão de moda, que, ok, você pode discutir isso. Mas, e eu acho que essa ideia que você falou, que a Globo fez, pelo menos de separar, olha, vamos falar sobre cinema, vamos tirar um sarro, vamos brincar de transformar, e ter essas duas disponíveis, eu achei uma boa. Não, porque eles podiam ter colocado o Adnet com a Maria Beltrão e vamos cagar. Ele vai fazer uma piada. Sem dúvida. Mas assim, o que eu acho... Final, quando chegou às 3 últimas categorias, o Paulo Vieira até brincou, ele falou, se fosse vocês, eu ia para Maria Beltrão, porque agora é importante, a parte séria é filme, ator e atriz. E aí ele falou, se estivesse em casa assistindo, eu sairia da palhaçada aqui nossa e iria para Maria Beltrão para entender o que está acontecendo. Então, exato. Uma coisa legal isso. É isso. Faltou o CEP, né, gente? Faltou a língua original. Se eles criassem um terceiro feed, eu acho que eu não sei se o Globoplay aguentaria, né? Agora eles vão ter uma parceria com o Google, criar uma base de dados. Quem sabe até ano que vem eles conseguem fazer isso, né? Porque sofrendo esse ano com o BBB e tudo mais. Sem o áudio original, você não tem a terceira via, né? Se eles tivessem essa terceira via, cara, eu acho que eles ganhavam tudo, porque aí a galera ia em massa, ainda mais sendo aberto ao público, né? Que eu acho que foi uma jogada de gênio. Coitado da TNT, assim, quebrou a TNT, a coluna ali, porque a TNT sempre teve esse lance, assim, de ser, aqui você vai poder ver a cerimônia completa e com áudio original. Falta só áudio original na Globoplay, né? Mas tudo bem. Primeiros testes, né? Até ano que vem, quem sabe a gente esteja numa situação melhor, com mais gente, mais filmes populares, né? Esse ano é um ano de filmes de resto, filmes independentes. O próprio Som do Silêncio demorou um ano para sair, né? Então... Eu acho que a Globo termina ano que vem, 2022. É o último ano do Globo, que a Globo tem contrato com o Oscar. Se eu não me engano, acho que em 2023 deve rolar ou renovação, ou a Globo meio que libera o Oscar. Eu acho que está fazendo testes. O próprio Globoplay, eles liberando o acesso. E até rolou durante a programação de comédia, eles voltaram do comercial e o pessoal não estava sabendo. O diretor estava falando, não, vocês estão indo super bem, a audiência está boa. Não sei o quão boa é a audiência que eles estavam esperando. Mas pareceu que eles estavam satisfeitos com o resultado do pessoal da média lá, fazendo a brincadeira. Eles acertaram o Globoplay, cara, e a aposta deles é o Globoplay pro futuro. Eu acho super justo, deixa eu falar, assim. Ainda mais que estamos num momento de transição, né? A TV a cabo está acabando, né? E querendo ou não, assim, vai existir, mas vai existir numa escala muito menor do que a gente já conhece. Pra gente terminar... Enfim, né? Mas é correto, o Globoplay é com tudo. Pra gente terminar aqui, muita gente tá falando que o Oscar foi previsível. Eu queria saber de vocês se vocês acharam a premiação previsível, o que surpreendeu vocês na premiação e qual era o favorito de vocês. E acho que o Pedro que assistiu todos os filmes, eu quero saber qual foi o melhor filme que você assistiu. Cara, normalmente eu achei um ano médio, assim, ainda mais porque, de novo, nem tudo foi lançado esse ano, né? Muita coisa foi guardada para o próximo ano. Até Cannes passou por isso. Benedetto do Paul Verhoeven vai ser lançado esse ano. Léo Carrax não vai lançar o filme, vai lançar o filme só esse ano pela Amazon. Enfim, tem toda essa discussão. Então foi um ano meio frágil, assim, mas teve coisas que eu gostei, né? Cara, meu favorito da lista ali, o que eu acho engraçado, porque tá ali no top 10 no máximo ali, seria O Som do Silêncio, né? Que eu achei um filme. É um filme que a gente saiu junto com o Mank ali em dezembro, e com o Mulan, coitado, quase se perdeu, né? E é um puta filme, assim, o Riz Ahmed é meu ator favorito, assim, eu tenho a posição polêmica de não gostar de meu pai, e enfim, né, e sou muito zoado por essa posição, mas eu acho que o Riz Ahmed realmente deu a atuação do ano daqueles 5 indicados, assim. E é um trabalho impecável do Darius Marder, assim, inclusive, e falando de surpresa, eu fiquei muito feliz de ver que o filme, além de som, que era tão óbvio que o Riz Ahmed introduziu o campeão, né? Ganhou montagem, né? Que eu acho que foi um momento que eu olhei e falei, caramba, pode ser que ele vença o Oscar de meu filme. Só que aí, Nomadland é tão favorito que não tinha nenhuma chance, né? Então já era nesse sentido. Mas realmente foi favorito, e aí depois vem alguns, né? O Vogue e o Soul, que eu acho que foram filmes, assim, redondos, assim. O Vogue me deixou chocado, assim, qualidade impecável.
E também aí o Destacamento Blood, o Judas Messias Negro e o próprio Better Days, aí, que é o que já de Hong Kong, aí, que teve toda uma trajetória própria antes do Oscar. Ele foi retirado do Festival de Berlim de 2 anos atrás, então, pela censura chinesa, é um filme sobre bullying nas escolas, e ele foi alterado pela censura chinesa, rola um monte de cartel ao longo do filme, falando das ações que o governo tem para combater o bullying, como isso foi efetivo, que a gente sabe que não é, porque claramente o filme não está falando disso, sabe? Então, é um filme, era meu favorito de filme internacional, mas tudo bem, ganhou o Druk, né? Então, fora isso, acho que montagem realmente foi o prêmio que eu levei um puta susto, assim, né? Foi... Caramba, eu achava que ia pra Nomadland ou meu pai, né? Como tava muita gente discutindo. Fora isso, foi uma noite meio assim, beleza, o Hopkins foi uma surpresa pela produção, mas a gente já tava falando, beleza, pode ser que o Hopkins leve essa, né? E a Frances McDormand, eu tava falando, cara, não desconsidere a Frances McDormand, porque tem essa importância histórica dela ser agora, depois da Catherine Hepburn, a atriz com o maior número de Oscars, ela tem 3 prêmios da melhor atriz, todos os principais, A Meryl Streep também não tem 3 vezes. A Meryl Streep também não tem 3? Eu acho que tem 3, mas ela foi indicada 22 vezes, né? Então a taxa de derrotas é muito grande. A Frances ganhou todas. Entendi. Ela não perdeu uma indicação. Entendi. É isso, a gente deu um espilo. A Meryl Streep fez alguma coisa esse ano ou ela estava de férias? Ela fez festa de formatura. The Prom. Podia ter sido indicada. Quase. Gente, acho que... Aí eu não vou ficar falando mal, porque aí eu ficaria falando mal da Vanessa Kirby. A Vanessa Kirby tem algum merecimento de estar ali, apesar do filme que ela ter feito, que é o Peace of a Woman, ser um pedaço de bosta ali completo. Então, deixa pra outra discussão essa, porque eu acho que é uma outra discussão. Mas foi isso. Eu não sei você, não senti que foi isso. Foi muito... Assim, eu gostei que teve 2 categorias que eu achei que muitos anos são frágeis e esse ano foram fortes, né? Que eu acho que é a animação, que a gente vai discutir daqui a pouco, e melhor som, que eu acho que foi um ano impecável, tirando Relatos do Mundo, que ocupa um lugar que eu acho que ia estar por baixo da noite, que nem estava elegível. Foi um puta ano, assim, o som é incrível, o som. Greyhound, Mank e Som do Silêncio são impecáveis, assim. O meu favorito é o Greyhound, mas se fosse pra Mank eu for pro Som do Silêncio, eu achei ótimo, porque são trabalhos realmente acima do nível. Num ano que, cara, a gente não teve no cinema, assim. Ano 3 eu falei, cara, eu queria ver esse filme no cinema, porque o trabalho de som é impecável, o design de som é de outro mundo. Mas, enfim, eu quero ver vocês agora, assim. Então, do meu lado, o problema é que, assim, não consegui ver praticamente nada, assim, foi um ano bem, bem complicado para mim, né? Então, eu não tinha expectativa nenhuma de ganhadores, eu pegava de vez em quando algumas informações de redes sociais falando assim, olha, talvez esse aqui seja favorito. Esse tal do Nomadland estão falando pra caramba. Nos últimos dias, literalmente, gente, nas últimas 2 semanas que começou esse papo do meu pai ficar cada vez mais forte, o próprio, né, principalmente contra o Hopkins. Vai ficar muito forte nas últimas semanas. Eu vi muita gente falando, não, pode ser que ele tire o Nomadland de melhor filme. Eu falei, Entendeu? Então, assim, de maneira geral, assim, foi tudo uma grande surpresa. Eu parei, porque teve umas semanas atrás que eu comecei e falei, cara, eu vou tentar assistir, eu preciso assistir pelo menos alguma coisa. E não deu certo. Aí eu abri mão, falei, deixa eu ver. Né? E além do mais, como eu vi depois, eu já tinha lido os prêmios. Então, falei, deixa eu só ver como é que foi, porque o pessoal falou muito mal da festa e tudo mais. Deixa eu ver, então, quais são os detalhes, assim. E da parte de animação, assim, de maneira geral, nisso, então, eu não posso comentar sobre surpresa ou não. E da parte de animação também, não dá para fazer muita coisa, porque, por mais que a animação tenha visto, acho que só não viu o Farmageddon e o Wolfwalkers, na verdade. Mas, assim, tava claro, assim, Soul ia ganhar. Gente, desculpe, Soul ia ganhar. Com o curta, é que ficou um pouco na dúvida, porque em nenhum momento 3 dos curtas ficaram disponíveis em nenhuma plataforma. Só ficou o Toca e o Se Algo Acontecer Eu Te Amo. Né? Tanto que eu e o Selby comentamos lá no Animação, que eu falei assim, olha, qualquer um dos dois se ganhar, tanto o Toca quanto o Se Algo Acontecer Eu Te Amo, seria bom, porque são, nas suas categorias, né, nos seus estilos, são ótimos. Mas eu falei assim, eu gostaria muito que entre esses dois, o Se Algo Acontecer Eu Te Amo, e ganhou, realmente, e justifica-se até pelo ano que a gente passou, por mais que seja um outro termo, mas são outras razões, mas também lida com perda, uma perda muito forte, né? E é uma animação linda, independente de qualquer coisa, né? Então, é o que eu posso comentar nesse ponto, assim. eu também só consegui assistir as 2 que estavam disponíveis, o Se Algo Acontecer Eu Te Amo e o Toca.
Na Pixar mesmo, se você entrar no Disney Plus e ver os curtas da Pixar que foram lançados esse ano, a gente tem curtas melhores. Eu vi muita gente comentando que o Walt poderia estar sendo indicado. Eu não lembro agora se os outros, o Fitas, aquele do Fita desse ano. Tuar, se eles foram lançados esse ano ou se são do ano passado. Eu acho que são curtas muito mais... O toque, ele é bonitinho. Eu acho que, vamos ser honestos, dos curtas, entre ele e o Algo Se Acontecer Algo Eu Te Amo, eu acho ele mais gostoso de assistir. O outro é uma pancada. Você assiste o filme... Sem dúvida. Um ano difícil que a gente está vivendo. Sim. O toque foi aquela coisa gostosinha da gente assistir antes de começar o Soul, né? Porque eu, pelo menos, quando fui assistir o Soul, eu fiz a ordem, né? Como a gente faria nos cinemas. Assiste o curta da Pixar e depois a gente vai lá assistir o filme. Eu concordo com vocês que Soul praticamente era dele. Eu ainda tinha uma esperança de ter um empate do pessoal da Pixar falar: ah, Dois Irmãos também é Pixar, quem não assiste? Tem muita gente que não assiste, vai, né? No outro, que tem uma arte bonitinha. Vamos. É mais, vamos dizer assim, é mais um filme família. Achei que poderia até ter uma chance, porque eu acho Dois Irmãos um filme gostoso. E que ainda não é o único que estreou no cinema. Concordo. É o único que a gente conseguiu ver nos cinemas. Ele não é o melhor da Pixar, mas eu acho que ele sai um pouco daquela fórmula da Pixar de vamos fazer um filme pra gente pensar, entrar em depressão e conversar com o psicólogo. Que são a fazer. O Dois Irmãos é um filme muito mais gostosinho de assistir. Mas eu acho que tanto ele quanto o Soul, ele não traz nada de novo para a animação. Eu acho o Wolfwalkers um deslumbre de animação. O próprio Chão Carneiro, ele é super bem feito se a gente parar para ver toda a complexibilidade de uma animação feita em stop motion. Tem uns efeitos especiais que você fala, puta que pariu, gente, como os caras conseguiram fazer isso para animação? E o Caminho para a Lua é uma boa produção, mas eu acho que o Glen Keane já entregou coisa melhor. Eu acho que a gente foi muito... Eu entendo, eu gosto dele, mas eu acho que ele se perde um pouco. Não sei se foi o período que eles fizeram na pandemia. Parece que a história dá uma patinada. Então, eu ficaria surpreso se o Soul não tivesse ganhado. Eu queria muito que saísse um pouco daquela coisa de Pixar. Provavelmente ano Também. Sim. Competindo com Raya, eu acho que vai ser... Aí sim pode ser uma competição forte, porque Raya é uma produção que eu achei muito boa. E o Luke, eu acho que é uma produção que pode funcionar muito bem. A gente vai ter bastante... Eu espero que a gente tenha bastante animações boas para concorrer ao Oscar ano que vem. Na categoria, porque querendo ou não, a animação não parou. O pessoal continuou lançando animação mesmo na pandemia. E para concorrer tem que estar lançando nos cinemas e Luca não vai ser lançado nos cinemas. Então não sei se a Disney vai fazer alguma coisinha aí para que o filme consiga entrar na categoria. Mas tem que ver também se vai mudar as regras, né? Porque eu sei que a academia mudou as regras para esse ano, né? Para poder, justamente por causa disso. Se não me engano, funcionariam assim até os cinemas de Nova York e Califórnia reabrirem, não era? Tinha alguma coisa assim. Agora lança com os cinemas já abertos no Disney Plus. Só se a Disney lançar em algum cinema 1-2 semanas antes para conseguir inscrever. Tem isso também. Lança lá lança acho lá que no não fazer. e tá tudo certo. Ninguém vai assistir no cinema. O Luca acho que vai ser isso. E aí eles conseguem. Acho que vai ser. O que a Netflix costuma fazer recentemente para poder conseguir indicação. Sim. De melhor. Eles compraram. A Netflix comprou uma sala de cinema em Nova York, não comprou? O Egyptian. Isso. Eles compraram o Paris 6 e o Egyptian. O Egyptian em Los Angeles, que é um cinema importante para a cidade, ele tem um centro de preservação próprio ali. E o Paris 6 foi parte da campanha do História de um Casamento, que foi um pedido do Noah Baumbach ao Ted Sarandos, que era então o CEO, né? Agora a gente tem dois. Que é não é o Ted Sarandos, é o Reed Hastings. Ele pediu ao Ted Sarandos, que era o chefe de conteúdo na época, que hoje é o co-CEO. Eles reabriram o cinema para passar a História de um Casamento, depois compraram o cinema para ter os filmes ali. Então. Sobre as animações ano que vem, né, aproveitando que o Léo tocou nesse assunto, eu tenho a posição polêmica de dizer que o Raya, eu acho que ele não vai chegar lá. Eu tô com essa impressão. Eu não vi o filme ainda, nem sei qual vai ser o ponto. Concordo. Eu acho que ele vai ser indicado. Eu pessoalmente acho que vai ser indicado porque é Disney. Mas é fraco. Raya é fraco. Desculpa, Léo. Eu achei muito fraquinho, cara. Assim, é um tipo de coisa que... desculpa, só te interrompendo rapidinho, Pedro. Cara, precisava de mais tempo com esse roteiro, cara. Tem muita informação que eles passam correndo. Eles pegam elementos hiper importantes e já jogam logo de cara. O filme parece que ele não tem desafio. É uma cena atrás da outra, porque tem que passar por muita coisa. E um filme de 1h40, você acaba perdendo um pouco de time. Eu, pessoalmente, achei um dos mais fracos dos últimos tempos da Disney. Visualmente impressionante, como sempre, mas isso daí é uma coisa que você fica ok.
né, Disney, então Pixar seja parte desse princípio com uma nota 9,5, né, 10, e aí você vai baixando. Mas assim, muito bem animado e tal, mas tem um problema sério de roteiro, de ritmo, de tom. Tem problema de tom. Você tem momentos que o filme tá sério, do nada fica engraçado, fica sério de novo. Né? Mas assim, eu acredito que ele vai ser indicado. Eu não sei também, obviamente. Estou falando assim, estamos em abril, né? Do jeito que as coisas estão indo, não sabe quais são o que vai sair, como o Vivo agora anunciaram, não sei se ele vai concorrer, e tem outros filmes que já estão por aí, então talvez. Mas pelo fato de ser Disney, pelo lobby já interno, eu acredito que o Raya pelo menos vai ser indicado. A Disney vai ter duas também, que pode ser que eles apostem, que é a animação do final do ano. Então, é isso que eu tô querendo falar. Além do Luca. Disney. O Luca e vai ter mais uma Pixar. Não, Pixar só. A Pixar tem mais um ainda. Ano que vem que vão ser. Só tem o Luca. Então, mas o Raya tem um problema que é o seguinte, a Disney não bancou a estratégia, já no lançamento. Eu tava vendo esse comentário dos analistas de mercado que não teve campanha e assim, a comparação é muito drástica com a HBO, né, a Warner, que no HBO Max todos os lançamentos são lançamentos de cinema, todos ao mesmo tempo simultâneo. E eles estão coletando frutos, né? O Mortal Kombat foi muito bem no HBO Max, o Godzilla vs. Kong foi muito bem no HBO Max. O Raya não foi, ele foi lançado, ele foi um teste para o Disney Plus. Lançado direto no Premier Access, vamos ver o que acontece. E pior, né? Depois, agora chegar pro catálogo, cara, eu não vi nenhuma divulgação, eu não, assim, e não sou só eu, muita gente falando assim, não tem investimento. Foi um filme que fracassou na China, porque a China não está interessada no momento por produções. A China nunca teve interesse nas produções que são miradas no mercado chinês, assim, drasticamente, né? O próprio Mulan no passado foi um desastre nesse sentido. Então, assim, considerando isso, mais o fato que a Sony Pictures Animation tem 2 projetos esse ano, que é o Mitchells, a família Mitchell contra as máquinas, e o Vivo, né, que é o filme do Lin-Manuel Miranda, esse eu acho que vai chegar, que é o Lin-Manuel Miranda. Só se for um desastre. Eu acho que tem mais um também, que é o Wish Dragon, que a Netflix comprou também, vai ser exibido. Esse trailer que usaram agora hoje, eles já colocaram o nome tá horrível em português, mas ele tem de bilheteria na China. Então a gente tem a Sony Animation com 3 produções, tem a Disney e Pixar com 3 produções. A Paramount, se eu não me engano, tem um filme de animação para esse ano. Tem 2. Ela tem que são filmes que eu acredito que não tem chance de indicação. Eles têm o filme da Patrulha Canina e tem o filme da My Little Pony. Se eu não me engano, estão com essas 2 produções. É muito frágil. Eu acho também acho. que 4, que deve estar previsto para o meio do ano ou para outubro, eles devem estar tocando por aí. A Universal vem com Família Addams 2 e tem mais alguma produção. Tem Sing 2 em novembro, se eu não me engano. A Netflix tem uma animação própria também, né? Deve ter. Ela tem além das da Sony que ela comprou. Ela tem o Pinóquio para esse ano do Del Toro, esse vai chegar. Do Del Toro. E também tem aquela animação que eu acredito que essa não tenha muita chance, mas aquela animação baseada naquela série dos Caçadores de Dragões que estreia em julho, que também saiu um trailer hoje, um teaserzinho. Então a gente tem algumas programas. Eu acho que pode ser um bom. Sempre que também surgem as animações independentes, que a gente só fica sabendo daqui a um ano na época do Oscar, né? Que começa a sair as pré-listas. O Ghibli tem o 3D, né? Também tem esse, né? O 3D dele não estreou ano passado na televisão. Acho que é televisão. Acho que o do Ghibli foi televisão. Entrou nos cinemas. Por isso que eu esse ano, né? Então, tem isso. Tem o Bob Esponja, que eu não sei se ele contaria, porque ele estreou esse ano no streaming americano, lá no Paramount. Não, já era. Fecha em fevereiro. Ele já tava incluído nos indicados esse ano e caiu fora. E acho que isso... E vai ter isso, né? O Oscar do ano que vem, ele tem uma janela menor de tempo, porque não vai ser em abril, né? Em tese vai ser em fevereiro. Então, assim, a gente vai ter um número menor de indicados. Esse ano a gente teve recorde, foram 366 filmes elegíveis só para melhor filme, né? Documentário uma porrada, animação uma porrada. Mas ano que vem, mas assim, só o que o Léo falou aqui, eu já fico tipo, cara, não vai estar pra Raya. Assim, o Raya tá com uma cara que já tá sendo esquecido pela galera, infelizmente. É justamente nem isso. Nem vi o filme ainda, não vi o filme, mas não, então, a sensação que eu tive terminando de ver Raya é justamente isso. Ele vai ser um filme esquecido. Como, por exemplo, eu até mencionei, eu citei esse exemplo, por exemplo, com um Bom Dinossauro da Pixar. Ele é um filme que, em algum momento, você vai falar assim, pô, mas a Pixar não fez aquele Bom Dinossauro? Ele vai estar perdido, ele vai estar ali no meio. Entendeu? Tudo bem que, assim, pode ser que a Disney e a Pixar, justamente pelo fato de porque, assim, essa é uma discussão que eu já tive há um tempo atrás, falar assim, porque hoje a gente fala muito de filmes clássicos, né? Tem os filmes clássicos, mas o que torna um filme clássico?
E uma das discussões que eu coloquei que foi o seguinte, com a força, ainda mais hoje, né? Isso já faz uns 3 anos que eu tinha falado sobre isso, mas pensando hoje, a força que tem uma Disney, hoje com a Warner, com a HBO, ou uma Netflix, você força um clássico, porque ele, com o tempo, se você ficar batendo muito na tecla daquele filme com toda a força de divulgação e os canais de distribuição que você tem, você vai ter, por exemplo, crianças vendo o filme hoje e vai ficar mais velha, que vai falar assim, eu lembro daquele filme, é um clássico, porque está sempre na memória da pessoa, né? Então, pode ser que a Disney aproveite pelo fato de ser 2 personagens femininas fortes até, que eu achei que a ideia é muito boa, mas foi mal desenvolvida, então eles batam muito na tecla, né, com referência a isso. Mas para mim, ele é um filme que infelizmente, ele é esquecível. Vamos lembrar também que tem muito filme que na época do seu lançamento nos cinemas não funciona e que vira um clássico. Hoje em dia, se a gente parar pra pensar na nossa geração, A Nova Onda do Imperador, ele virou um filme cultíssimo pro pessoal que é fã da Disney. É aquele filme que não deu nada de bilheteria. O próprio Caminho para Eldorado, o pessoal que viveu a década de 2000 assistindo Sessão da Tarde, o pessoal tem durante o filme, e são 2 produções que não deram nada pro estúdio na época do lançamento nos cinemas. Então, quem sabe daqui a uns 20, 30 anos o pessoal... Pode ser uma opinião pessoal minha, mas você está falando justamente de 2 filmes que são bons. A Nova Onda do Imperador... já na época que eu vi isso, novamente, isso é uma opinião pessoal minha, né? Mas são filmes que você para e fala assim, cara, isso aqui é um filme bom. Puta, não deu dinheiro, que merda. O Nova Onda do Dourado é um filme que eu preciso rever. Eu tenho na minha cabeça assim, a lembrança de que, tipo, legal, mas nada mais que isso. Mas eu já vi você mesmo comentando, Léo, já vi o Selby comentando que como vocês gostam desse filme. É o meu... Né? Mas, por exemplo, o Raya, eu não vejo por esse caminho, a não ser que justamente seja essa batida de tecla da Disney por algum interesse específico, sabe? Por exemplo, eu não lembro do Moana, por mais que eu tenha gostado quando saiu no cinema, de ter tido esse hype tão forte quanto o tempo deu para ele, né? E a Disney batendo tecla, fazendo agora a área de parque temático, porque ela tem essa força, né? Que a DreamWorks, infelizmente, não tem essa força de trazer os clássicos, né? Como, por exemplo, falando de clássicos, usando o Eldorado como exemplo, né? Ou o próprio, esse é um filme também que eu mudei muito de opinião conforme o tempo passou, que é o próprio Príncipe do Egito. Sim. Que na época eu vi, achei, nossa, não gostei do character design, nossa, fiquei meio tipo... Cara, hoje, eu vejo aquele filme e falo, cara, é um filme impressionante. E eu não vou entrar no mérito de discussão sobre religião, isso é uma outra conversa. Mas é um filme, as músicas são maravilhosas. Não tem uma música ruim. Mas o do DreamWorks é que eles não preservam direito, né, cara? A gente teve lançamento aí no Brasil das mídias físicas desses filmes, e todos com master antiga, Príncipe do Egito, que se não me engano, eu vi relatos que nem foi escaneado novamente os filmes. Então, assim. Infelizmente. Totalmente ultrapassado, né? Os filmes estão perdendo espaço. E é foda, porque assim, a DreamWorks, na fase inicial, pelo menos, tem muita. Nos anos 2000 ali, fizeram muito, muito bem, assim. Hoje em dia tá vendo meio que, sei lá, a Blue Sky até o falecimento aí da coitada. Mas, assim, virou uma coisa meio produção de conteúdo, Illumination, né, em si, né? Tem que produzir pra ganhar dinheiro, assim. E tudo bem. Todos os estúdios têm que ganhar dinheiro. Não tô entrando no mérito do capitalismo da coisa, mas assim, a gente não tem muita criatividade restando ali dentro, sabe? Parece que não tem tanto que o Cruz... um cuidado, um certo carinho, um tempo para desenvolver mais. E eu digo isso até mesmo da Disney, que teoricamente toma os seus 4, 5, 6 anos para desenvolver o filme, e ainda assim, às vezes, eles pisam na bola. Mas parece que não tem mesmo. Isso é, obviamente, uma impressão minha, porque você tem trabalhos muito bons. Por exemplo, o próprio primeiro... Meu Malvado Favorito, eu acho super divertido até hoje. É um filme que se mantém. O 2 e o 3 talvez nem tanto. Mas é um filme que se mantém. E você tem profissionais espetaculares trabalhando no filme. O próprio Sérgio Pablos com a parte de character design. Pomba. Fala. Mais algum comentário, gente? Que vocês queiram fazer? Considerações finais pra gente terminar a live, que eu não quero tomar muito tempo de vocês. Quero que vocês cantem direito. Eu fiquei triste pelo comentário vocês falam que de curta-metragem que queriam mais o Se Algo Te Acontecer, Te Amo e tudo mais. Eu acabei vendo 5, né? Foi um ano... Eu acho que as duas categorias de animação foram fortes. Eu acho que a única animação dos 10 indicados ali que eu achei frágil era o Yes People ali, que era da Islândia, não sei, que é muito mais do mesmo ali, coisa de ficar brincando da vida banal e tudo mais.
Mas o Ópera eu achei impressionante, assim, é o tipo de trabalho conceitual que eu não espero chegar no Oscar de animação, assim, é uma parada super experimental, né? Ele só vai acompanhar uma pirâmide de alto a baixo e ver toda a sociedade lá dentro e toda a destruição em torno daqueles itens. Tem uma puta crítica à religião envolvida ali, que eu acho super interessante. Teve o filme francês aí, que agora eu esqueci o nome de novo, eu tô com um problema de memória terrível. É o Mas Loki, que esse é o filme. Loki, né? Alguma coisa Loki. Que é um filme, cara, espetacular, assim, a animação, assim, esse merece ser visto, é uma pena que ele ficou chutado ali completamente, se não teve disposição, ele foi disponibilizar alguns links piratas de YouTube, eu acabei vendo por lá, porque era o que Eu tinha não que fazer. consegui achar. Dos links. Impressionante. Então, eu saí do ar já, eu até pensei em compartilhar, mas depois que eu vi, assim, passou umas horas, ficar achando no ar, eu não sei por que essa coisa do curto a galera esconder, sabe, vende pra algum streaming, coloca alguma plataforma, deixa os filmes disponíveis. Tanto que Dois Estranhos ganhou curta-metragem esse ano, uma porcaria de filme, ganhou porque chegou na Netflix e ganhou um puta alcance. E aí, fudeu, assim, não vai longe. E o próprio Mas que algo aconteceu de ano, ele gerou um burburinho muito grande porque estava na Netflix. E entrou no top 10. E eu acho que isso que definiu a vitória dele. Ele teve acesso, né? Ele foi longe ali, né? Então, eu gosto muito da Toca, acho que é o meu favorito da categoria, porque ele é inventivo, é uma história muito pequena, muito fofa, mas ele é muito bem pensado ali o trabalho, sabe? Eu gosto muito da mensagem, eu acho é complementar um pouco ao próprio Soul ali, né? Você viver em sociedade e tudo mais. Então eu gostei muito dele por isso, mas foi um ano bom, cara. O Ópera, esse filme francês, ele é abstrato, assim, é muito bem pensado também, é uma puta coisa artística, coisa que vem de Angoulême, talvez, ali mesmo. Uhum. E o Segundo Terceiro Chama, eu acho que ele é a mesma coisa, é uma coisa mais conceitual, com uma crítica muito definida, eu acho que isso levou a vitória a ele. E por fim, defendendo o Caminho da Lua, cara, que eu fico triste, assim, foi um ano forte pra categoria animação, porque eu gostei das 5 animações indicadas, assim, o Caminho da Lua eu achei um filme emocional, eu entendo a fórmula, ele é errado na fórmula mesmo, daquele negócio de criar um sidekick, é muita coisa que eles querem ser a Disney agora, né? Mas você saber que a roteirista morreu, que ele escreveu aquilo com mensagem pra filha, Ele é muito foda. é outra coisa. Eu acho que não, e no meio do caminho, quando vai pra Lunar, ele se perde um pouco, né? Ele fica um pouco cantado. é aí que o filme se perde. E aí ele ele volta a ser Disney no final, ele volta a trazer aquela mensagem, aquela coisa Disney que o pessoal pode assistir. Então, e... Bom, desculpa, termina, Pedro. Pode terminar. Não, desculpa. Eu fico meio borracho, fico parecendo um personagem Tarantino às vezes, né? Horrível. Não, mas eu acho. Quando você fica sabendo, é a mesma coisa do Druk, né? Que quando sabe que morreu a filha, que ela era uma parte importante pro Winterberg ali da produção, né? E o cara mexeu no filme por isso. O Caminho Louco, quando você fica sabendo que a roteirista morreu e ela deixou esse roteiro com uma mensagem pra filha, isso altera muito a percepção que você tem do filme ali, sabe? E é muito bonito a mensagem do filme. E o Glenkine, cara, é muito inventivo. O Lunar eu acho incrível, aquele design do espacial que eles criam. A própria história da Shang-Chi lá, que eu acho muito bem pensada, muito bem introduzida a personagem. É um filme legal, assim, não é nada demais. Assim, é que nem o Klaus no passado, assim, não me comove. Mas ele realmente me encanta por esse lado, assim. Eu acho que realmente foi um filme que merecia um pouco mais de alcance. Ele teve todo o alcance na Netflix, né? Ficou em primeiro lugar umas 2, 3 semanas aqui. Mas merecia um maior reconhecimento. Então foi um ano forte. E eu concordo com o Léo, assim, o Farmageddon é muito legal, cara, assim. É um tipo de humor físico que lembra Jacques Tati em alguns momentos, assim, de tão bem pensado, que não é burro, sabe? Não é pra ficar te deixando burro, é da piada. É muito legal como eles acompanham essas piadas. Então, foi um ano forte, cara, assim, me surpreendeu positivamente. A animação sempre tem aquela animação que me deixa, puta, lá vem essa bosta de novo, assim. E esse ano não, esse ano as 5 animações foram legais. O próprio Dois Irmãos, eu acho, concordo com o Léo, é muito legal, é muito bem pensado. A emoção no final, o rolê do pai eu acho super legal também. Ele é a antítese do Soul. O Soul é para mercado de arte. O Dois Irmãos é para comercial. E os dois fazem sentido, sabe? Então foi um ano legal. E eu só deixar isso colocar. Muita animação boa que ficou de fora. A gente teve muita animação legal. Eu gostei pra caramba, eu sei que tem muita gente que não gosta. Eu adorei Trolls 2, que é um filme divertido, leve, pra cima, com uma mensagem super importante que a gente tá vivendo nos dias atuais. Eu ainda não assisti o Scrooge 2, mas eu já vi gente comentando positivamente sobre o filme. Scooby eu acho mais ou menos, mas eu acho que a gente teve... O próprio Netflix tinha aquele Os Irmãos Wallabies, que também é muito bonitinho, tem os formatos dos personagens, as cores. Eu acho que ele também funciona super bem.
Então, acho que foi um ano difícil para escolher essas 5 animações. Uhum. Não, e acertaram, isso eu gosto. Acertaram em cheio. Vai, fala aí, Paulo. Desculpa. Não, sem problema, sem problema. Não, eu vou ser mais rápido, eu quero fazer um outro comentário, mas assim, de maneira geral, é como eu falei assim, acho que os mais. Todos os filmes, eu coloco o Soul um pouco nisso também, mas é que o Soul realmente é um negócio que. O negócio ali é mais complicado. Você tem muito mais níveis. Por mais que eu tenha achado que o Soul. O Soul, para mim, ele tem. Eu tenho essa sensação que eu tenho com os outros filmes, de maneira geral, de animação, que ficou faltando mais um tempinho para cuidar do roteiro, para dar uma mexida aqui, trocar uma coisinha ali, dar um tempo maior para alguma cena, mexer num personagem, para o negócio ficar maior que a vida. Obviamente que eu não estou comentando do Farmageddon e nem do Wolfwalkers, que eu não vi, tá? Mas tanto os dois irmãos, o Soul e o Caminho da Lua, são 3 filmes que ficaram tipo vou dizer assim, o Caminho da Lua e os Dois Irmãos ficaram a uns 3 passos de serem filmes espetaculares. O Soul para mim ficou 1 passo, alguma coisinha ali, né? Mas é que o Soul entra num tipo de questionamento, de discussão de alguns temas que é um negócio fora do comum, né? Mas sim, são 3 filmes fortes. Eu tenho certeza que o Wolfwalkers vai ser um negócio, Cartoon Saloon, os caras sabem o que estão fazendo. A Aardman, os caras sabem o que estão fazendo, né? Com filmes completamente diferentes, né? Então, eu acho assim, de maneira geral, são títulos fortes, né? Infelizmente, dos curtas, como eu falei, eu só consegui ver o Toca e os Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, que são 2 muito bons também. Mas justamente indo pelos curtas, que eu queria só fazer meu comentário final, que é isso que eu acho impressionante. E eu não sei se teve já algum movimento sobre isso, tá? Realmente eu não sei. Mas eu acho impressionante, ainda mais agora que a gente está falando de streaming, de uma época tipo assim, olha, teoricamente eu instalo, já tenho um vídeo disponível em algum serviço. Por que a academia não disponibiliza isso justamente num serviço pago para as pessoas verem antes? Não, mas o próprio. Já que eles prendem, já que eles proíbem, por exemplo, de jogar para web ou para jogar para streaming, agora eu não sei como é que o Disney Plus ou o Netflix trabalham com referência a isso, e eu quero deixar uma coisa clara, que uma das grandes forças do Netflix nesse ponto é a força que eles deram para documentário e para curtas, que você normalmente não encontra em outras plataformas. O problema com curta é isso, é um dos pontos de modelo de negócio. Como que você coloca isso? Como que você faz isso parte de algo que realmente gere, né? Entre no modelo de negócio. E o Netflix, para mim, nesse ponto, eles... Bom, você vai falar assim, tá concorrendo o curta. Você vai ver curta. Às vezes curta-metragem mesmo que tá concorrendo ao Oscar, tá lá no Netflix já, é uma produção deles. Ou então que eles compraram, licenciaram de alguém. Então, academia, por que vocês não podem fazer isso? Tipo assim, olha, liberamos os filmes que... Assim, esses são os indicados. Tá aqui, ó, eu tenho um serviço... Academy Plus, Oscar Plus, sei lá. Ou tem os clássicos também. Você, por causa de acordos com referência ao mundo do cinema, cara, vai ver os ganhadores de 97, de 27, 28. Estão aqui, os grandes clássicos que já ganharam e foram indicados estão aqui. Sabe? Eles já estão em acesso livre, né? Pode ser. Já podem ser, já estão em domínio público, né? Tem isso também. Tem que ver quais são as questões que entram nisso. Mas, por exemplo, pelo fato de ser uma curadoria, de ser um serviço onde você pode fazer making off, eles podem fazer tanta coisa com um serviço específico do Oscar, que você vai ter um monte de fã de cinema que vai entrar lá, e profissional de cinema que vai entrar para fazer. E você já disponibiliza e você fala assim, você quer ver os ganhando. Alguns filmes que não podem, por N motivos da academia, que aí também é a discussão sobre as regras. Os curtas não podem estar disponíveis na web. Por que não? Anyway, sabe? Mas assim, tá aqui, ó. Você entra aqui, tá aqui disponível. Sabe, sei lá, essa é só essa crítica final. Mas de maneira geral, eu gostei dos indicados, eu queria ter visto mais filmes, e aí é uma coisa pessoal minha também. E a festa, de maneira geral, eu achei muito mais ágil do que eu estava esperando. Umas decisões criativas altamente bizarras, mas também o último ano foi bizarro. Agora eu espero que as coisas se acertem, que Vivo seja bom, porque eu vi o trailer hoje, fiquei meio assim. Falei, ok, vamos ver no que vai dar. Né? E sim, também quero ver, tô impressionado pelo West Side Story, quero ver. Que não tem nada a ver com animação, mas eu gostei do trailer. O Duna também. E é isso. Forte na próxima. Verdade. Então vai vir bastante coisa legal. Meninos, obrigado pela participação de vocês. Eu vou encerrar.
A gente já tá 1h30 falando, não quero atrapalhar muito vocês. Eu que agradeço o convite. Falou de Oscar, vai longe, né? O papo vai indo, assim, né? Não. Impressionante. Falou de Oscar. Isso aí a gente vai o podcast de Oscar, que o Paulo não participou, mas o Selby estava lá representando o Animação. A gente ficou 2 horas e só parou porque eu cheguei pro Pedro, pro Selby, pro Alan. Gente, 2 horas de programa há 3 anos. Vamos. Chega, né? Ninguém aguenta mais, né? Pelo amor de Deus. Mas, gente, obrigado pela participação. Queria agradecer também ao Selby, que acabou caindo e não conseguindo voltar. Infelizmente. Pra caramba hoje, não sei explicar o motivo, mas o Instagram a gente não leva muito a sério. Espero que vocês tenham gostado da live e queria pedir para vocês se apresentarem, falar um pouquinho do trabalho de vocês, pra galera que me segue, seguir vocês, e também pra galera que segue vocês e que tá aqui, me sigam também, porque eu tô sempre falando de Disney, desenho animado e outras cositas más. Pedro, pode ir em frente. Pessoal jovem. Bom, eu acho que meu nome é Pedro Straza, né? Acho que tá claro pelo perfil, obviamente, mas tô todo dia aí trabalhando no B9, né? Noticiando coisas além de cultura e tem coisa de tecnologia, publicidade, vem um monte de esfera aí nessas questões. E também tô no cinemático aí 2 vezes por semana aí. Hoje saiu um programa de Oscar também, de 1 hora aí, completa aí, com uma discussão super. Também, o que eu gosto dessas conversas é que sempre elas vão para caminhos diferentes e conclusões diferentes e, de certa forma, se complementam sobre esse momento, zeitgeist do momento, né? São bons documentos históricos nesse sentido. E, enfim, estamos aí nesses 2 programas. Eu tô mais no Twitter sempre falando, aqui no Instagram eu sou meio. Só fico colocando stories ultimamente, porque usava o Instagram mais para brincar com foto, né? Colocar as fotos, e aí você fica 1 ano e meio preso em casa, você não tem mais o que fazer nesse sentido, então o feed tá meio abandonado, mas. Então, tirar foto do quê? Da parede da sala? Não dá, né? Pelo amor de Deus. Então fica aí o convite, aí eu acho que quanto mais podcast de cinema, quanto mais discussão, melhor. Então fica aí o convite não só para o cinemático, mas todos os podcasts de cinema que estão na casa, incluindo o Papo Animado, que sempre faz um trabalho legal e dedicado à animação também aí, que são podcasts dedicados à animação. É interessante ver os nichos, né? Então, eu adoro que exista, além dos lançamentos, alguém falando de coisas, de segmentos específicos, e é importante que essa discussão continue acontecendo sempre. Paulo, você... Com certeza. Então, eu sei que a gente não fala, não sei se acho que eu não falei no início, mas meu nome é Paulo Martini, eu faço o podcast Animação junto com o Selby, que a gente fala sobre o mundo da animação e seus negócios, né? A gente acaba focando muito mais em questões de negócio e política sobre animação, tanto nacional quanto internacional. Então, quem quiser, quem se interessar, a gente tem nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. É só procurar por Animação Pod, P-O-D, né, de podcast. Então, ANIMASOMPOD. Tem meu Twitter pessoal, que eu fico postando umas besteiras lá, inclusive umas coisas de política meio raivosa de vez em quando. Então, se vocês quiserem, então Tá certo, certíssimo. Né? Entendeu? Mas assim, é mais uma válvula de escape, mas assim, eu posto coisas de animação lá também bastante, que então é @Paulo Martini. Quem tiver dúvida é Martini, que nem a bebida. Então, Paulo Martini. E é isso, animação, a gente grava 15 em 15 dias, a gente lançou semana passada, e eu acho que é isso. Para quem não me... E obrigado, obviamente, né, Léo? E escutem o Papo Animado, pelo amor de Deus, que é sensacional. Continuem também, escutem o Pedro e, sabe, por favor, façam isso, porque são 2 caras sensacionais. Foi muito legal essa conversa. Obrigado mesmo pelo convite. Imagina, gente. Obrigado. Foi mesmo, com certeza. Tempo de vocês. Para quem não me conhece, não me segue ainda, eu sou Léo Francisco. Meu Instagram é esse, cadê o Léo Francisco? Meu Twitter é só Léo Francisco. Lá no Twitter eu falo um pouco mais de desenhos, novelas. Hoje eu já divulguei lá, não sei se vocês chegaram a ver, as novidades que a gente mais velho gosta do Disney Plus. Eu estou interessado nos originais. Eu divulgo hoje que a Pequena Sereia, o desenho animado, vai estrear. Vai estrear o 101 Dálmatas, acho que com o link da Cruella, a série de animação, e a série do Surfista Prateado da Marvel, de 97. Para quem curte desenho animado, também tem essas informações. Que é o que as pessoas assinaram o Disney Plus para ver, né? Que eu acho que isso ficou tão bizarro no lançamento, né? Cadê esses rolês que a gente só queria ver tanto? Né? Eu que tô vendo os filmes velhos. Cadê os filmes velhos também, né? Eu tô quebrando o catálogo, cara. É isso. A Disney aqui do Brasil. Porque se você parar para ver as redes sociais da galera,
é muito mais focado no conteúdo original e praticamente esquecendo o conteúdo antigo, que é o que fez a marca ser o que ela é hoje. Eu acho que, óbvio, eu sei que a série do Falcão, a série do Loki, a série nova do Star Wars, do Mandaloriano, todas essas séries chamam o público porque é a novidade. Mas é meio chato você ver que o conteúdo antigo, os clássicos, os desenhos, os live actions, o que fez a Disney ser o que ela é hoje, o pessoal finge que não existe. Ou só colocar quando gerou alguma repercussão. Por exemplo, o Planeta do Tesouro era o único clássico da Disney que não tava. Quando lançou, teve um post. Mas, porra, era uma coisa que já devia estar lá há muito tempo, né? Mas, meninos, mais uma vez, muito obrigado. Exato. Quero deixar já aberto, o Paulo vai logo aparecer no Papo Animado e o Pedro já vai ganhar a carteirinha dele de sócio em breve, a gente vai estar mandando aí pra tua casa, tá? Estamos aí. Quando o assunto é legal, cara, a gente tá aí. E a animação é uma coisa que realmente é muito cara ao coração de todo mundo aqui, dá pra ver claramente. Vocês dois têm podcast de animação dedicados. E são Mas realmente, os dois programas que eu participei foram muito legais. Então, Depois- estamos aí pra isso. Depois escuta o Animação pra você ter uma ideia. Por favor. É muito legal porque é sempre tecla. Tipo, existe aqui no Brasil, pelo menos eu conheço 4 podcasts de animação que são mais focados nisso, mas cada um fala de um jeito diferente ou tem uma temática Sem dúvida. completamente diferente. Mesmo quando... Já assinei a animação, inclusive. Então, É muito. Quando eu vi o Selby, o nível de argumentação do Selby, eu falei, tem que saber como é que esses caras estão falando. Porque realmente é fora do eixo, sabe? Muito legal ver isso. Isso que é legal. Essa semana aqui, praticamente todos os podcasts falaram sobre Oscar. Mas cada um brincou de um jeito diferente. E a gente nem conversa entre si. Tipo, às vezes a gente troca uma ideia. Esses dias o Pedro do Pod Cartão chegou pra mim e falou: vocês vão falar de Oscar, né? Eu falei: vou, Pedro, do que você vai falar só pra gente ver se vai bater o mesmo assunto? Deus. E aí, Exatamente. essa concorrência saudável, isso que é muito legal. Total. Obrigado Perfeito. uma vez, boa noite pra vocês. E em breve eu estarei amolando vocês mais uma vez, pedindo pra vocês participarem aqui. Tá bom? Estamos Imagina. aqui. Estamos aí. Tchau, gente que tá Obrigado, gente. Foi um prazer. Igualmente. E Prazer. obrigado a quem assistiu, né? Precisamente. Prazer. Exatamente. firme e forte aqui dentro mesmo, gente. Tô muito feliz. Que bom, cara. Abraços a todos. Tchau.